Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta, aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 9850. E hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Cultura, eu recebo o Ricardo Mendonça, que é diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, o DECATRA, também advogado, mestre em Direito, a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto DECATRA, e o Felipe Magal, advogado, professor de Filosofia. O nosso debate hoje é sobre a uberização do trabalho. A gente vai seguir falando sobre o desemprego no Brasil, as formas de trabalho, mas principalmente essa nova nomenclatura, né? O trabalho mediado por aplicativos e plataformas digitais que cresce no mundo todo, mas o avanço dessa gig economy, chamada no Brasil de uberização, vem despertando debates sobre a precarização e intensificação do trabalho. Se você quiser participar dessa conversa com a gente, manda sua mensagem, manda sua pergunta, que os nossos convidados de hoje estão aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Convido você, então, a participar dessa conversa a partir de agora. Ricardo, Miriam, Felipe, bom dia, obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, Mariane, bom dia, Ricardo, bom dia, Magal, é um prazer estar aqui com todos os ouvintes, todas as ouvintes. Bom dia, Miriam, bom dia, Ricardo, meu grande amigo, companheiro, colega. Mariane, obrigado, que brilhantemente sempre toca tão bem esse programa. O programa de hoje é um programa muito caro, né? Muito importante. A gente sempre quis, eu sempre falava para a Miriam o quanto eu gostaria de falar isso, e hoje a gente vai poder falar sobre isso com o Ricardo, que é melhor ainda. Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam, bom dia, Magal. Prazer estar aqui, prazer conversar com vocês, com todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Cultura, e sempre à disposição, quando quiserem. Contem comigo. Maravilha. Miriam, quero começar falando com você. Quero te pedir para trazer, relembrar aí os ouvintes que não tiveram oportunidade de acompanhar a nossa última conversa, que está lá no nosso podcast, disponível, todos os dados do desemprego no Brasil, mas trazer um pouquinho, relembrar aí desses dados e de por que a gente chegou nessa temática, então, da uberização no Brasil. Bom, eu quero começar, então, como você diz, colocando esse tema, e aí vou fazer um link antes com a greve dos trabalhadores da Petrobras. Veja, hoje nós falamos da última pesquisa aí do IBGE, que hoje nós temos, e eu gosto de usar o termo desocupado e não desempregado, porque empregado normalmente, quer dizer, é aquele com carteira assinada, né? Então nós temos hoje 12 milhões de desocupados no Brasil. É um número, parece pequeno, não, é um número absurdo isso, né? Todo mundo tem na família um desempregado ou um conhecido desempregado. Nós temos, além desses 12 milhões desocupados, que não entram nessa estatística, 4 milhões de empregados informais. Né? Aquele que trabalha que nem empregado, mas não tem a carteira assinada. E ainda nós temos um outro mercado que é também informal, que são aqueles chamados empreendedores, normalmente empreendedores de si mesmos. E qual é o link que eu faço aí com a greve que está acontecendo hoje? Nós temos em Araucária, só em Araucária, 1.000 trabalhadores. 1.000 trabalhadores. Se esses 1.000 trabalhadores perderem o emprego, que é o que a Petrobras quer, você pode perguntar, mas eu não tenho ninguém que trabalhe na Petrobras, não é meu irmão, não conheço ninguém, então não é comigo. É sim, principalmente com você da Araucária, porque vai afetar diretamente a cidade, no recolhimento de impostos, no restaurantezinho que serve ali do lado da Petrobras, serve ali da Ultrafert e tal, serve os trabalhadores, o comércio, o cara que vende roupa, que afeta totalmente. Mas afeta também todos os brasileiros, porque querem vender a empresa mais lucrativa, a empresa nacional mais lucrativa. É esse o objetivo. E ontem saiu uma liminar dada por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que ele é conhecido
por suas decisões contra os trabalhadores, parece que ele tem esse apego no currículo dele, que ele, não sei, acho que ele não gosta dos trabalhadores, pelo menos ele não se identifica com eles, que ele determinou que a volta imediata de 90% dos trabalhadores da greve, determinou uma multa para os sindicatos, veja, por sindicato, entre R$250 mil a R$500 mil de multa, e diários, né? Isso, vamos lá, vamos botar diário isso. Enfim, e que pode demitir por justa causa, que um monte de coisa. Quer dizer, é uma barbaridade. Essa decisão descumpre um acordo que foi feito lá no TST, que os ministros homologaram, assinaram, e o Ives Gandra vem e dá essa liminar. Só favorece, não é nem a Petrobras, favorece quem quer comprar a Petrobras. Hoje haverá um protesto dos trabalhadores e eles estão chamando todo mundo, e eu acho que quem puder, quem gosta do Brasil, quem gosta da Petrobras, quem tem respeito pelos trabalhadores, deve ir ali, se puder, né, na Carlos de Carvalho, 528, que é na frente do tribunal, que começa às 14 horas. Bom, Miriam, são várias as coisas aí que nos afaga a alma e nos deixa bem nervoso dentro de uma situação dessa. Quando a gente vê o que está acontecendo na Fafem, quando todos esses dias que eles estão colocados em protesto, a sua relação de trabalho, Mariane, que está sendo perdida por lá, que vai afetar a cidade inteira, isso é uma bobagem, Miriam, imaginar que não vai afetar você porque você não conhece ninguém, que não parece ninguém. A cidade, todos os petroleiros dos sindicatos, eles fizeram várias ações, uma delas, eu estava lá, foi de distribuição do feijão na praça mais importante lá de Araucária, para a população, para que a população tomasse conhecimento daquilo. Ontem teve lá no Rio Grande do Não, na Paraíba, eles estavam vendendo gás de cozinha R$35, ou seja, tirando as alíquotas de imposto e aquela dolarização. O problema, acho que a Miriam vai cair nesse problema daqui a pouco. Quando eles pegam as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias brasileiras, eles se apropriam disso e alguns agentes como esse seu, não vou chamar de doutor Ives Gandra Filho, esse rapaz que não só não gosta de trabalhador, como não conhece o trabalhador. Porque se você conhecesse o trabalhador, você ia saber duas coisas. A primeira, que frente à necessidade, toda ideologia é mera ilusão. A segunda coisa, se você não se unir enquanto trabalhador, seja lá você homem, mulher, de que jeito for, ou de qual circunstância for, se não houver esse processo de unificação, nunca vai haver um processo de progresso dentro desse país. Né? A relação vai ficar sempre mantida e munida pelo capital, aquele que tá por cima de tudo, mas que a gente nunca alcança, aquele que você trabalha e nunca alcança, nunca chega. E aquela ilusão de que se vier uma multinacional vai ficar melhor, que a Petrobras é ruim, que a Petrobras não produz, que o gás de cozinha, a gasolina está alta por conta porque é brasileira, porque a gente não sabe gerir uma empresa brasileira. O que você acha disso? Perfeito, Miriam, perfeito. É exatamente, o deles é sempre melhor, né? Não sei se é o complexo de vira-lata misturado com uma coisa que nos foi tão assoberbada, né? Foi tão opressivamente colocada dentro da cabeça da cultura do brasileiro, no seu processo educacional. Você sabe que quando você não tem educação, quem educa é a revista, é a televisão, é o jornal, né? Então, esse processo sempre colocou o brasileiro de joelhos. Isso para mim vou até passar para você, porque eu fico rubro. Eu queria trazer algumas informações complementares para os nossos ouvintes, lembrando que a Rádio Cultura está muito atenta a toda a movimentação relacionada à greve dos petroleiros, com um programa especial que aconteceu na semana passada com o presidente do Sindipetro Paraná e Santa Catarina. Hoje é o 17º dia da greve nacional, já tem aí mais de 120 unidades da Petrobras, entre plataformas, refinarias, distribuidores mobilizados para essa greve que atinge cada um de nós, pelo preço do gás, pelo preço do combustível, mas principalmente pelas relações de trabalho constituídas dentro dessa empresa, que é um patrimônio
público é nossa. Está muito perto da gente aqui de Curitiba, toda a movimentação de Araucária, esse município que completou 130 anos na semana passada, e que tem toda a sua economia pautada, principalmente na Fafem e na Repar, né, na refinaria da Petrobras, que fica localizada em Araucária. Então, é uma pauta importante, a gente está acompanhando a movimentação. Hoje, às 14 horas, vai ter gente nossa lá na frente do TRT, na Carlos de Carvalho, 528. Então, é muito importante que cada um de nós acompanhe a movimentação. Se você tem curiosidade, quer saber mais, no nosso site tem mais informações, no site do Instituto também. Tem, inclusive nós temos lá uma fala muito interessante do advogado nacional dos petroleiros, que é o doutor Normando, está lá um videozinho que ele fez, muito esclarecedor. Eu sugiro às pessoas que entrem lá, vejam, e como a gente sempre diz, é Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. É só entrar, isso não é difícil de guardar, que você vai entrar ali nesse vídeo. Queria lembrar, Mariane, o seguinte, primeiro, a Petrobras dá lucro. A empresa é sólida. E não me venha e a Lava Jato. Petrobras dá lucro. E eu quero lembrar uma coisa muito interessante. Uma das razões do preço da gasolina hoje está aí no valor aí de 4,55 é que esse governo que está aí tomou a decisão de dolarizar o petróleo. Então, o petróleo aqui hoje, ele está junto com o dólar. Sobe o dólar, sobe o valor, sobe na bomba de gasolina. Veja, em 2014, que não era dolarizado, nós tínhamos uma gasolina num preço aí mais alto de 2,93. R$ 2,93. Veja, 2019 para agora 2020, 4,55 com possibilidade de alta. É lamentável isso. E, enfim, mas fica aí registrado, eu acho que é importante, como você diz, a rádio está atenta, o Instituto está atento, eu acho que a sociedade tem que se mobilizar pró-trabalhadores sempre e pró-Petrobras. A gente vai seguir essa conversa no próximo bloco. Eu volto com você, Magal, combinado? A gente precisa fazer um breve intervalo, mas eu convido você que se interessa por essa pauta, quer participar dessa conversa com a gente, a mandar sua mensagem pelas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, 9850-50-930, que a gente vai seguir essa conversa com o Ricardo Mendonça, a Miriam Gonçalves e o Felipe Magal. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Eu sou o Felipe Ito e toco blues. Estou aqui na Rádio Cultura 930 AM. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Experimente novos sabores. Conheça a coalhada artesanal Preciosa, com caldas de frutas frescas de morango orgânico, damasco turco, ameixa preta ou goiaba vermelha. O feliz encontro entre o frescor da coalhada natural e o doce da fruta em calda. A partir de R$ 8,50 a unidade na embalagem com 12 potes. Peça via WhatsApp 41 991 561623. Coalhada artesanal Preciosa. Saborosa e preciosa para a sua saúde. Aviso de desligamento Cocel. A Companhia Campo-Larguense de Energia, Cocel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 19 de fevereiro, das 8h30 às 10 horas, na Estrada dos Krupa e na Rua Apolônia Krukaminski.
e das 8h30 às 15 horas nas ruas Paulo Bianco, Antônio Lopes da Silva e Antônio Jitkowski, no bairro Botiatuva. Mais informações no site www.cocel.com.br ou aplicativo Cocel Mobile. Todo músico já foi criança. Conta pra gente como é que a música entra na tua vida, Borel. Olha, muito cedo, muito cedo, muito cedo. Minha mãe conta que as mesmas panelas, tampas de panelas que meu irmão pegava para... Meu irmão é oficiado em carro, né? Minha mãe fala que as tampas de panela que ele usava como volante para brincar são as que eu colocava com 3, 4 anos de idade na cozinha. A cozinha da minha casa era grande. Enquanto ela cozinhava, eu ficava com aquele negócio batendo com colher de pau para ver o som diferente que fazia de cada uma. Então, desde aí que eu já comecei. Desde criança, eu sempre gostei muito de música. Todo músico já foi criança. A Copel tem um recado para você que é produtor rural. Cuidado ao operar máquinas altas perto da rede elétrica. Estacione sempre longe dos fios e nunca retire os estais que sustentam o poste. Se encontrar fio baixo ou outra situação de risco, ligue para a gente. Trabalhando em segurança e com a parceria da Copel, você só vai colher sucesso. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Venha para a melhor academia do Pilarzinho e região. Com aparelhos super modernos, professores especializados e ambiente seguro para que você pratique atividade física com orientação. Além da musculação, você pode fazer aulas de pilates, yoga, dança, alongamento e muito mais. Ligue agora no 33364521, diga que ouviu na Rádio Cultura de Curitiba e ganhe isenção total da taxa de matrícula. Academia Muscleway, na Avenida Fredolin Wolff, 583, no Pilarzinho. Mais informações, 33364521. 12h22. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando com os advogados Ricardo Mendonça, Miriam Gonçalves e Felipe Magal. O Ricardo e a Miriam são do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, e o Magal também, professor de filosofia. A nossa pauta de hoje, os números do desemprego no Brasil, mas também esse novo termo utilizado para os trabalhos aí via aplicativos, que é a uberização. Eu quero pedir agora então para os nossos convidados explicarem melhor este tema e o que ele significa no nosso mercado de trabalho atual. Magal, por favor. Mariane, esse tema é um tema muito importante porque ele vem tomando conta das pessoas. Então, as pessoas às vezes começavam fazendo isso um complemento do trabalho, de repente elas optaram por fazer só isso, e de repente eu vejo que cada vez mais pessoas estão aderindo a esse processo. Como eu disse no bloco passado, frente à necessidade, toda ideologia é uma mera ilusão. Então a gente não está optando ou demonizando a escolha de cada um, a livre escolha de trabalhar com aquilo que lhe permite. O que precisa ser dito nessa rádio, que é a mais livre de todas, diga-se de passagem, é todos os efeitos e como isso é realizado, por que isso é trazido. Então, Miriam, eu gostaria de partir lá do começo, para a gente fazer com que o ouvinte nosso saiba tudo isso que está acontecendo. Da onde que vem o termo, por que é isso? Por que acontece essa relação? Aconteceu, veio de fora, é algo importado isso? Mais uma vez, Miriam, por acaso? Mais uma vez, e não por acaso, né? Eu queria primeiro manifestar aqui meu respeito com todas e todos os motoristas de Uber, os ciclistas, os motoboys, as motogirls que trabalham, porque normalmente não é uma opção, né? Eu acho que na maioria das vezes é a necessidade, né? Então, de ou suprir ou por completo satisfazer as suas demandas, né, por salário, por dinheiro, enfim. Mas vamos falar do Uber, né? A Uber não é a única, mas é a plataforma mais conhecida, né? E ela é um serviço, parece óbvio, mas ela é um serviço de transporte. Mas é um serviço de transporte que não tem carro não é da Uber, não tem motorista. Segundo a Uber, ela não tem motorista, né? Ela não paga seguro, ela não paga as despesas de manutenção do carro.
Mas mesmo assim ela é considerada um serviço de transporte. A Uber é uma empresa, uma multinacional, né, americana. Ela foi fundada em 2009 e foi se espalhando pelo mundo todo. Aqui em Curitiba, ela chegou em maio de 2016 e, como em outros locais, ela provocou uma reação grande dos motoristas de táxi. Com razão. Por quê? Administrar uma plataforma é muito barato, principalmente quando você não tem nenhum empregado. Os motoristas de táxi, além de, entre aspas, aí, comprar a placa, né, que é uma concessão, na verdade, municipal, eles são, aqui em Curitiba, por exemplo, eles são fiscalizados pela URBS. Eles têm que ter lá o lacre no taxímetro, enfim, coisas que o motorista do Uber não tem. Então, deu um conflito entre eles grande. E aí, são dois lados importantes, né? Ou três até. O usuário quer o preço mais barato. O motorista ou a motorista de Uber precisa trabalhar. E o motorista ou a motorista de táxi se sente explorado na desigualdade entre os dois, né? Isso é complicado. Um outro detalhe importante, antes de eu passar para o Ricardo, mas que pode surpreender as pessoas. A Uber não paga imposto no Brasil. Aliás, não paga em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Vou explicar como funciona. Veja só, você que tem um bar, você que tem uma escolinha, você paga imposto. E o imposto, veja, eu não sou contrário, às vezes o imposto é muito alto, eu acho que o imposto tinha que ser aí regularizado, para quem ganha menos tinha que ser menos e tal. Mas é um imposto que sustenta as políticas públicas. Agora o Uber, essa plataforma que hoje está valendo aí em torno de, acho que 82 bilhões. Veja uma coisa, a plataforma foi criada em 2009, hoje, 2020, o final de 2019, ela já valia 82 bilhões de dólares. Quer dizer, é um absurdo. Não paga imposto. Por quê? Quando você pega um Uber, o dinheiro que você paga não vai para o motorista, vai para a Uber. Só que a Uber joga esse dinheiro lá na Holanda, numa empresa da Holanda. Então, ele não tem lucro. Teoricamente, ele não tem lucro. A empresa Uber não tem lucro no Brasil. Por isso, ela não paga imposto. Você vai falar, então lá na Holanda paga? Também não paga. Porque chega lá na Holanda, ela manda para outra empresa da Holanda também, que é apenas uma, vamos dizer assim, concessionária da plataforma. Então, a Uber, essa empresa aí de capital aberto, que vale hoje 82 bilhões de dólares, não paga imposto. E aí, essa empresa que é conhecida, a Uber, sem dúvida, tem outras tantas, né? Mas, enfim, que é a mais conhecida, pela forma de relação com os seus, que eles não chamam de empregados, né, colaboradores, né, ela estabeleceu uma forma de relação, de trabalho. E aí, essa forma acabou se tornando um termo, que é a uberização. Mas isso quem pode explicar melhor aí já é o Ricardo. Bom, então vamos lá, né? Só aproveitando, Miriam, o que você fala, a Uber, ela tem duas coisas que eu acho importante dizer aos ouvintes, antes de falar sobre a uberização, que a primeira é que a Uber vende uma liberdade ilusória, né? A ideia de que o sujeito, como você disse lá no começo, é senhor de si mesmo, é empresário de si, que vai fazer o seu próprio trabalho, vai definir seu próprio horário, isso é uma grande mentira. A Uber sim controla a vida de você, motorista, sabe cada passo que você dá, sabe cada real que você ganha, ela quem te paga, ela quem define que corrida você faz, que corrida você não faz, ela te bloqueia quando quer. Em resumo, ela é uma empresa... Ela que fiscaliza, é a maior fiscalização que tem. Aquela estrelinha que dá, ela é eficientíssima, ela fiscaliza o motorista. Nenhuma dúvida, que é absoluto controle do tempo dele, fiscalização da vida e da maneira como ele trabalha, né? A ferramenta é muito funcional para isso. Eles sabem fazer melhor do que ninguém e sabem também romper com todos os pactos, porque não só não empregam, como
adiante pensam em substituir quem está trabalhando por máquina, e, por último, também não pagam tributo. Então, quer dizer, a Uber, de fato, é um exemplo bastante negativo de como ter um negócio que não tem por finalidade atender a sociedade. Pelo contrário, ela tem um único fim, um lucro extremo, absurdo para pouquíssimas pessoas. Mas falando do que você me pergunta, Miriam, com relação à uberização. Esse nome que a gente dá para essa nova, que não é tão nova, modalidade do trabalho, né, é um termo que quer explicar uma forma de precarização do trabalho assalariado, do emprego, aquele que a gente conhece, com carteira assinada, né, que tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, coisas assim. Seguro-desemprego, né, todas as vantagens que os trabalhadores ao longo do tempo conseguiram conquistar e os limites que impuseram ao poder do capital. O que a uberização quer significar é que você, trabalhador, continua sendo empregado, continua subordinado a alguém. Esse alguém não tem mais cara, é bem verdade, né? Não está ali do teu lado te dando ordem a todo momento, dizendo que você tem ou que você não tem que fazer, mas te controla, te fiscaliza por outros caminhos, te subordina estruturalmente com a economia que é deles, com o dinheiro que é deles. E essa nova subordinação é uma subordinação que torna você um empregado sem direitos. Essa é a grande realidade dos trabalhadores de plataforma, quer da Uber, quer da 99, quer da Rappi, de todas elas. Tá? Então, o termo uberização, para simplificar a coisa, significa trabalho empregado sem direito. A rigor, essa é a grande tônica. A gente pode usar aí termos mais cheios de rebuscados, mas, enfim, para que as pessoas entendam com clareza, é emprego sem direito. O que a Uber faz é isso. Mas existe o vínculo de trabalho? Vamos lá. Então, acho que a gente precisa observar o vínculo de emprego segundo o nosso tempo agora. Uhum. Não dá para ficar olhando só pelo retrovisor e pensando o vínculo de emprego no século passado. Né? O que a gente sempre disse dentro do direito é que empregado é quem? Quem trabalha de forma pessoal. Então, vamos lá. O motorista do Uber tem que ser ele. Não pode ser o Felipe Magal no lugar do Ricardo. Tem que ser ele, Felipe Magal. O empregado tem que receber salário pelo trabalho que presta, é a tal da onerosidade que a gente chama. O motorista recebe, e quem paga é a Uber. Sempre ela. Né? Tem que ter um trabalho contínuo. Os motoristas e os trabalhadores de plataforma têm trabalhado em média 12 horas por dia, ininterruptamente. Essa é a média do trabalho deles. E tem que ser subordinado. O que a Uber diz? Ela diz o seguinte, não tenho subordinação, você faz com liberdade. Por isso que eu fiz referência no começo, é dizer que essa liberdade é absolutamente fantasiosa, eles trabalham com abstração. Eles dizem que eles não são uma empresa de transporte, eles são uma mediadora digital entre o consumidor e o prestador de serviço. Já vimos que isso tudo é uma grande bobagem, uma grande mentira. Né? Eles são subordinados estruturalmente. Aquilo que a Miriam disse, cada vez que eu dou um cliquezinho lá na estrelinha para dizer se o cara foi bem ou se foi mal, tem alguém lá na plataforma da Uber dizendo se esse sujeito vai ficar ou vai sair da plataforma. Se me permite, Ricardo, e o motorista, a motorista, elas não podem contestar. Por exemplo, vamos dizer, o passageiro não foi com a cara do motorista por alguma razão, e dá uma estrelinha ou 2 estrelinhas, o motorista não tem na plataforma um ícone que ele possa contestar. Não, peraí, não foi bem assim, o que aconteceu é que eu não pude parar ali, porque era um local para pessoas com deficiência, entendeu? Essa ideia, então, de subordinação é que precisa ser vista ao nosso tempo. Né? Eu disse lá que isso não é tão novo, gente. Eu conversava com a Miriam antes e disse, se a gente for pensar na vida que essas pessoas levam hoje, da maneira precária como levam, com os riscos que correm, assumem todos os riscos do negócio, todos os riscos do negócio. Nós deixamos a ideia de uma sociedade de pleno emprego, que nós estávamos construindo nesse começo de século, e entramos numa ideia de uma sociedade de risco. Todo mundo assume o risco, só que quem não assume o risco é o dono do capital. Esse está cada vez mais blindado. Agora, o sujeito que está trabalhando assume integralmente o risco da atividade que ele está fazendo, inclusive da sua própria saúde, da sua própria vida, dos prejuízos que toma, dos prejuízos que causa. Então, essa ideia de subordinação que a gente precisa entender melhor é a ideia de que a subordinação é econômica, ela é disruptiva, para usar um termo que o pessoal da tecnologia usa muito, né, que quer significar basicamente o seguinte: você tem lá o computadorzinho, o tal do algoritmo que controla a tua vida a todo tempo.
que define os teus rumos, que guia você. Então, essa subordinação, ela existe e o empregado é, sim, empregado da Uber. Tá? Isso me parece bastante claro. Okay? Aí tem uma questão, eu quero trazer aqui para nossa conversa uma reportagem da Heloísa Mendonça do El País, que traz que a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu negar o vínculo empregatício do motorista de aplicativo de transporte Uber. Então, isso é uma pauta que tem várias, que vai gerar muito debate em várias instâncias, mas é uma coisa que aconteceu no Brasil. Porém, fora do Brasil, vou até ler aqui para não errar, na Califórnia, onde o aplicativo nasceu, já existe uma lei que considera o vínculo entre a plataforma e os empregados, assim como em Portugal. Na França também já está se encaminhando para esse entendimento, e na Alemanha nem se fala mais nisso, porque já é uma questão decidida. Como é que você vê isso? Veja, como sempre, um país de capitalismo tardio, né? As coisas, os males chegam aqui primeiro e as respostas vão acabar chegando depois. Mas, enfim, o TST, de fato, né, sem nenhuma perspectiva colonial nem nada, mas o TST aqui decidiu por uma turma, tá? É importante esclarecer o seguinte, essa é uma decisão isolada de uma turma do Tribunal Superior do Trabalho, que significa dizer que não é necessariamente o posicionamento do TST, nem tampouco jurisprudência brasileira. Sim. Não. É só uma decisão que diz que acata os argumentos da Uber e usa 2 grandes elementos para dizer que não há vínculo de emprego. Primeiro, que não existe o chefe presente. Quer dizer, olha a subordinação com os olhos lá para trás. Né? Segundo, que afirma que como o trabalhador é quem fica com 75% do valor da corrida, então não dá para dizer que é vínculo de emprego. O problema todo aí é de caráter ideológico, sobretudo. Quer dizer, quem gera riqueza não pode ficar com a riqueza. Quem gera riqueza, obrigatoriamente, tem que entregar a riqueza para quem explora o seu trabalho. Né? Agora, esse que fica com 75% é o que arca com todos os riscos. Veja, vamos lá, vamos relembrar. Quando eu pego um Uber e eu pago esse Uber, ou no cartão, ou no dinheiro, não fica com o motorista e o motorista dá o percentual do Uber. Não. Vai para o Uber. E o Uber controla esse dinheiro e devolve para o motorista a parte dele. Então, esse controle, o que é isso se não é a remuneração? Não, sem dúvida. E a Uber ainda faz o seguinte, né? Devolve o dinheiro lá na frente, o que significa dizer que ela tem o dinheiro remunerado no período. Esse período que ela fica com o dinheiro, que ela tem remuneração no mercado financeiro, ela não repassa para o motorista. Ou seja, ela faz a especulação com o dinheiro do trabalho do motorista. Exatamente. Então, se não é remuneração, você tem absoluta razão, não tem outro nome. Né? Mas, enfim, esse tema é polêmico na jurisprudência, porque essa decisão, ela conflita com outras decisões de outros tribunais aqui do país que disseram exatamente o contrário, que trabalham com uma perspectiva de realidade mesmo, e menos abstração, né, menos ficção, que disseram, não, a Uber é uma empresa de transporte, ninguém acessa a porcaria do aplicativo da Uber se não for para se deslocar do ponto A para o ponto B. Ninguém entra na plataforma da Rappi se não for para comprar alguma coisa e pedir que entregue na sua casa. Então dizer que a Rappi não é uma empresa de entrega, não é uma empresa de logística, o que ela é? Ela é uma plataforma digital. Isso não me serve para absolutamente nada. Ou ela satisfaz a necessidade que ela se dispõe a satisfazer, ou ela não me serve para coisa alguma. O resto é ficção, é fantasia. É mais ou menos como você dizer que a TIM, a Oi, não sei o quê, não são empresas de telefonia, são o quê? Pois é, exatamente isso, né? A verdade é que você não consegue achar os donos do mesmo jeito, né? Quando você tem que reclamar. Mas... você nunca sabe, eles não têm mais rosto, né? Essa história. Nem loja, às vezes não tem nem loja. Nada. Enfim, e aí você fez referência, por exemplo, à jurisprudência de outros países. Na Europa, a coisa caminha a passos largos no sentido de afirmar que sim, há vínculo de emprego e que essa subordinação econômica, essa subordinação estrutural define que sim, a Uber explora a mão de obra desses trabalhadores e lucra com ela. Então, o vínculo é de emprego. A pauta de hoje trata da uberização do trabalho no Brasil. A gente está com especialistas aqui no assunto, Ricardo Mendonça, diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, também a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto, e o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. A gente vai seguir essa conversa no próximo bloco, então eu te convido a seguir com a gente, mais um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Nada de bicicleta, tem moral, tem moral. Oi, eu sou o Plá e também estou aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Tem moral. Você com seu portão eletrônico
Experimente novos sabores. Conheça a coalhada artesanal Preciosa, com caldas de frutas frescas de morango orgânico, damasco turco, ameixa preta ou goiaba vermelha. O feliz encontro entre o frescor da coalhada natural e o doce da fruta em calda. A partir de R$ 8,50 a unidade na embalagem com 12 potes. Peça via WhatsApp 41 991 561623. Coalhada artesanal Preciosa. Saborosa e preciosa para a sua saúde. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. A Copel tem um recado para você que é produtor rural. Cuidado ao operar máquinas altas perto da rede elétrica. Estacione sempre longe dos fios e nunca retire os estais que sustentam o poste. Se encontrar fio baixo ou outra situação de risco, ligue pra gente. Trabalhando em segurança e com a parceria da Copel, você só vai colher sucesso. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. 12h42. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo, também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando sobre a uberização no trabalho. Meus convidados, os advogados Ricardo Mendonça, Miriam Gonçalves e Felipe Magal, e eu quero seguir essa conversa, doutor Ricardo, pelo seguinte: quando a gente ouve falar do trabalhador, propriamente do trabalhador, que optou, né, pela falta de opção de trabalhar com um desses aplicativos, as indicações do mercado, dizendo do empreendedorismo, dizendo das horas vagas, do gerenciamento de tempo, se contrapõem com o número de horas trabalhadas, que são aí pelo menos 12 horas por dia, a um ganho médio líquido de R$10 a hora. Fazendo a conta disso no final do mês, o salário nem é tão expressivo assim, porém, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito. E se esse trabalhador fica doente, e se esse trabalhador sofre um acidente, o que acontece com tudo isso? O que você pode nos falar disso? Precisa. É a enganação ou a falsa ideia de que o sujeito, porque dono do seu tempo, porque dono da sua vida, vai ganhar bastante dinheiro e vai ser, nessa lógica de empreendedor, um vencedor. Não será, né? A grande verdade é que as pessoas, quando ingressam nessa nova modalidade, como eu disse, não tão nova, porque ela me lembra muito o trabalho que havia ao tempo da Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam 12 horas por dia por um salário mísero, né, e que em pouco tempo adoeciam, e havia uma legião de pessoas incapacitadas. Esse é o cenário que se avizinha. Mas é um argumento que cai fácil, né? Porque se uma pessoa trabalha 12 horas por dia, que tempo ela tem? Não, tem tempo para absolutamente nada. Você se transforma só num agente econômico. Exato. Você vai fazer o dinheiro suficiente para poder comer, para poder satisfazer algumas necessidades vitais. Agora, viver, ser agente familiar, né, estar com as pessoas, não, absolutamente não haverá tempo. Você disse com relação aos ganhos e ao tempo dessas pessoas. Esses ganhos não podem ser tidos como ganhos também líquidos, porque o sujeito é responsável por manter todas as ferramentas de trabalho. Ele não é dono dos meios de produção, mas ele é dono das ferramentas de trabalho, né? Ele é quem vai ter que manter o carro, a bicicleta, a motocicleta, o seguro, vai ter que pagar os tributos. Quer dizer, no final das contas, o que sobra para ele é muito menos do que ele imagina desses R$10 por hora que ele recebe, né? Fora isso, toda vez que esse sujeito vai para a rua, toda vez que ele vai exercer sua atividade, toda vez que o sujeito pega a bicicleta e sai com sol, volta com chuva, se está frio, se está calor, se ele cruza um sinal fechado e alguém pega ele atravessado, em qualquer circunstância dessa, em qualquer uma dessas circunstâncias, ele está absolutamente desprotegido. Ninguém o socorre, nem o Estado. Quer dizer, como ele não contribui para a Seguridade Social, né, porque ele não tem o registro na carteira,
ele não vai ser amparado nos 2, 3, 4 meses que ele ficar sem poder trabalhar. Ele é invisível, né? Ele é absolutamente invisível. Ele é invisível para o Estado, ele é invisível para quem recebe o serviço, ninguém lembra do rosto. Invisível para a sociedade, né? Do uberista. A gente falava há pouco, por exemplo, nesses casos específicos, o sujeito vai fazer uma entrega, isso ficou um fato famoso, né? Vai fazer a entrega, foi chamado lá, não sei qual plataforma era, se era o Rappi, se era o iFood, eu não me lembro agora, mas é uma dessas. Chegou para entregar a encomenda e teve um mal súbito, caiu duro, na frente da porta do prédio lá. A única preocupação que a plataforma teve foi se a encomenda chegou ou não chegou. E veja, a pessoa que estava recebendo, ela informou a plataforma, enfim, e aí eu tenho a impressão que o mais grave acabou acontecendo, né? Eu confesso que eu não lembro do desfecho. E a plataforma avisou o cliente que ia demorar porque houve um incidente. É muito triste. E eu queria entrar, já que você pegou esse ponto, antes só falar uma coisa. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos, eu tenho a impressão que uma pesquisa séria, com mais de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras com Uber, que, perdão, eu falei 1.000, não, 1 milhão de motoristas da Uber, e que as mulheres ganham 7% a menos, 7% por hora, não é que elas trabalham menos, não. A hora, vamos dizer, do Zezinho e da Mariazinha, fazendo o mesmo trabalho no mesmo local, o da Mariazinha é menos 7% do que o Joãozinho. Vai saber por quê. Porque a sociedade está acostumada a explorar as mulheres, até no Uber. Mas eu queria entrar nesse ponto que você tocou, que para mim é muito interessante, que é os eats, que são as entregas de comida, né? Veja, a gente mesmo que está do outro lado, você pede lá uma pizza e você fica, cadê minha pizza? Estou com fome, cadê minha pizza, né? Então você tem várias plataformas, você tem o iFood, você tem o Uber Eats, você tem o Rappi, enfim, e que também não tem funcionários, não tem empregados, são colaboradores e que entregam ou de moto ou de bicicleta, né? E que é uma exploração ainda maior por várias situações. Não sei se vocês querem comentar. Quase um perfil de atleta, né? O cara pedala, por exemplo, 30 quilômetros por dia, pedalando. Não haverá corpo que resista por muito tempo, né? Isso é evidente, né? As pessoas vão adoecer, e é por isso que eu disse lá que isso me rememora a primeira revolução industrial, que nós estamos gerando, porque normalmente são pessoas numa sociedade que o jovem está desesperançoso, porque não tem emprego, não tem trabalho digno, né? Que só vê na falta de alternativa essa opção de montar na bicicleta, esse sujeito em muito pouco tempo não poderá mais prover o seu próprio sustento, não vai conseguir ganhar dinheiro para se manter. Quem é que vai pagar essa conta? É evidente que seremos todos nós, né? Nós, usuários, que pensamos imediatamente em economizar 1, 2, 3 reais, né? Porque a entrega pelo Rappi é mais barato ou coisa que valha, nós é que teremos essa responsabilidade com a sociedade como um todo vai ter que responder por adoecimento dessas pessoas. E esse sujeito ele entra na falsa ideia de que não, vou trabalhar uma horinha aqui, outra horinha ali, como o Magal disse no começo, complementar a renda, não. Daqui a pouco ele está pedalando 12 horas, caindo uma chuva torrencial, me lembro que uma vez voltava de viagem, mas caía o mundo, mas assim, era água que não acabava. De repente passa por mim um menino numa bicicleta, que mal conseguia pedalar, tanta água havia. Aí você para e pensa e fala assim, gente, o que é essa precarização? A que limite nós chegaremos? Em São Paulo, a cidade alagada e aquela foto famosa do sujeito com a mochilinha do Uber Eats passando no meio do alagamento. Então, é muito triste, porque assim, primeira coisa que eu pensaria, joga essa mochila, é a minha vida. Mas não, realmente era a vida dele, porque ele depende daquilo. E veja uma coisa, o que mais me impressiona é que às vezes, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, compram a ideia. Eles acabam sendo cooptados, eles acabam... Uma coisa assim, uma coisa você fazer porque não tem alternativa e você sabe que está sendo explorado. A outra coisa é você continuar sendo explorado, mas comprar a ideia que não.
Isso é que eu acho mais terrível. E há toda uma propaganda de massa, massificada, que vem e vem e vem dizendo que não. Cara, você pode. E aí você pega, por exemplo, tantos ciclistas quanto os motoboys que muitas vezes dormem na rua. E essa coisa, eu vou trabalhar uma hora ou outra, negativo, bacana, porque se você não tiver à disposição do aplicativo, ele te exclui. Te bloqueia. Então, vezes, eles dormem na rua, isso é uma coisa muito comum, dormem na rua porque não dá tempo de ir para casa e voltar, não compensa. Então, eles ficam ali, paradinho. Tem um exemplo em São Paulo, uma pesquisa também séria, que são dois motoqueiros, ou dois ciclistas, e eles dormem no banco de uma praça na frente de um restaurante que faz normalmente essas entregas. Então, um dorme e o outro fica acordado para cuidar do seu bem ali, né? Eles se revezam e para estar no dia seguinte. Quer dizer, cara, se a pessoa que se submete a isso acha que ela é uma empreendedora, é uma das mais precarizações, das maiores explorações de trabalho que eu já vi. Por uma ausência de consciência de classe, né? Eu acho que todos esses termos, para me manifestar, todos esses termos são feitos para vender essa ideia. Quando a publicidade toma conta da educação, como é feito através do Uber, a gente vai tendo problemas. Eu nunca fiz Uber, eu nunca trabalhei como motorista. Eu não sei exatamente quais são todas essas dores, porque eu acredito que sejam muito maiores e muito mais. Quer ver? Vou até perguntar para vocês, se vocês sabem, a maioria dessas pessoas que vão ter um carro de Uber, elas têm que passar por alguns requisitos. O carro tem que estar lavado, tem que estar limpo, tem que ser novo, tem que não sei o quê, tem que ter seguro. Então, o que eles fazem? Eles alugam de certas locadoras, correto? Sim. Alugam de certas Boa locadoras. parte, Exatamente. Né? A partir do momento que locou esse carro, se eles tiverem alguma multa de trânsito, alguma infração, seja lá bem-vinda ou autoritário, que não deveria ter, como que eles vão fazer? Eles vão ter que recorrer dessa multa? Em todos os casos, eles têm que pagar. Eles vão pagar. Em todos Eles os têm que pagar casos, sempre o carro antes. seja deles ou não. Quando você coloca no carro alugado, é porque quando você devolve o carro, você tem que pagar imediatamente, né? E no seu próprio carro você pode recorrer e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a multa é deles. Não tem conversa. Pois é, e além da multa ser deles, eles vão onerar ainda mais toda a sua capacidade, porque acho que talvez a grande maioria das pessoas que entraram ou que entram, ou que se cadastraram, não sabiam desses problemas todos que iam haver, porque isso não é conta, né? O que é contado que a coisa é boa e que vai ser, desculpa. Nosso programa de hoje está quase chegando ao final. Eu queria só partir para a gente para os encaminhamentos, porque é uma pauta muito extensa, né? A gente segue falando verdade. disso, tem muitos temas a serem tratados, mas Miriam, principalmente, né, gostaria de contar aí com a sua contribuição no sentido mesmo de quais as políticas que podem ser adotadas para essa mudança, para que os trabalhos ressurjam, para que as pessoas possam encontrar postos de trabalho que tenham direitos garantidos e não fiquem aí à mercê realmente dessa necessidade de trazer o dinheiro para casa. Como você disse no nosso programa anterior, né? Às vezes a pessoa está lidando com a fome, está lidando com... Não tem conversa, a fome dói. A fome dói, exatamente essa frase que eu queria trazer. O que você pode considerar, e já partindo para os seus encaminhamentos finais? Primeiro, eu aprendi isso há muitos anos, e principalmente na faculdade, que tive uma formação crítica. Quando você receber uma informação, olhe ela criticamente. Não engula, não siga simplesmente. Então, olhe e analise. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Tá? Então, não compre o que te vendem. Não estou falando da comida, mas enfim, não compre o que te vendem. Quero lembrar um conceito do capitalismo, em que você tinha os capitalistas que eram donos do meio de produção, e os trabalhadores eram donos da força de trabalho. Hoje, esse capitalismo está de tal forma que, na verdade, o capitalista só tem o dinheiro, e os trabalhadores têm que, inclusive, ter os meios de produção, que é o caso dos uberistas. O que eu diria é o seguinte: não há nenhuma solução que caia do céu. Há exemplos, a gente não precisa inventar a roda, vocês mesmos já disseram, em outros países houve uma resistência, em Portugal principalmente, uma resistência muito grande,
e que eles já estão, de alguma forma, legalizando ou colocando limites nessas aplicações. Agora, por mais, e isso eu discuto já há bastante tempo, que nenhuma pessoa deseje ser subordinada, que realmente não é uma coisa agradável. Por outro lado, também, ser empreendedor de si mesmo significa você perder os seus direitos. Então, ser empreendedor sem direitos. Eu acho que a gente tem que construir entendendo que há uma classe trabalhadora que tem que se unir e construir dessa forma saídas de uma maneira democrática para todos esses problemas que nós estamos vivendo. E eu queria colocar, para lembrar, que lá no site do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, cada vez que nós terminamos um programa, a gente coloca lá uma matéria e também um índice com termos que a gente explica cada termo utilizado, tá? Desde o programa passado até esse. Maravilha, Miriam, obrigada mais uma vez. Ricardo, por favor, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite e faço coro a Miriam e digo o seguinte, nós temos que escolher, nós estamos num momento em que a democracia realmente sofre uma grave crise. Eu não vejo saída que não seja por essa via, né? Radicalidade democrática mesmo, quanto mais melhor. E nós temos que escolher se nós queremos um capitalismo puro e duro, que condenará a maioria à exclusão, que é essa ideia que a Miriam enuncia aqui, de empregados sem direitos, travestidos de empreendedores de si, empresários de si, né? Ou uma saída que pelo menos garanta mínima dignidade a quem vive do seu trabalho. Uber, Rappi, todas essas plataformas negam dignidade a quem trabalha. As pessoas não ganham o suficiente para viver, não terão suas vidas preservadas, ao contrário, viverão um processo de degradação sem volta. Então, para concluir, eu espero que a gente retome uma ideia de conscientização das pessoas, que espaço para um processo educacional e de democratização da informação crítica, como disse a Miriam, para que a gente possa construir um futuro melhor, tal como nós sonhávamos no passado. Obrigada, Ricardo. Felipe Magal, por favor. Eu quero já no final do programa agradecer, um ótimo programa, muito obrigado Miriam pelas palavras, muito obrigado Ricardo pela brilhante explanação, trouxe muitas luzes aí ao programa, obrigado Mariane, Camila, o pessoal da Operação de Som, o pessoal todos aqui, e eu gostaria de dizer já para o próximo programa, que vai ficar perto do Carnaval, para a gente se lembrar daquela frase do nosso queridíssimo, ilustre, brilhante Paulo César Pinheiro, que falava: é importante que a emoção sobreviva e que nós não deixemos nunca que ela espalhe pelas mãos. É isso. Muito legal. Obrigada a todos. Obrigada, Mariane. Obrigada. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez Miriam Gonçalves, o Ricardo e também o Felipe Magal. Lembrando que as redes sociais, a defesa da classe trabalhadora, e cada um aqui dos convidados também pelas redes sociais. Toda a nossa associação no programa com a cultura faz um papel importante de trazer as temáticas que a gente discute para as reflexões. Pelo tema de hoje tem um documentário, Gig, a Uberização do Trabalho, com direção do Carlos Juliano Barros, disponível, esse documentário está disponível na internet para quem tiver curiosidade e quiser acessar, é a dica cultural que trata do tema do programa de hoje. O Cultura Revista fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã.